Bom dia, muito bem. Bom dia, Keren. Vamos lá. A Tereza disse bom dia, pessoal. Bom dia, Tamir, seja bem-vinda. Bruno, bom dia. Vamos lá. Ana, bom dia. Ou Diego, ou os dois. Bom dia. Vamos lá. Ela é lindinha. Muito bem, Mara, bom dia. Ah, ok, a foto não dá pra identificar. Agora eu sei quem é o Bruno aqui. Muito bem, rapaz. Como é que você tá? Tudo certo? Essa foto aí de mano. Tô brincando. Tá longe a foto, não dá pra ver tua cara, cara. Que bom, que bom. Seja bem-vindo. Como é que você tá? Vamos lá. Bom dia, mãe. Tudo bem? Então vamos. Estamos então na nossa live de número 23, tá certo? Sobre teologia do corpo. Tudo certo, graças a Deus. Por aqui tudo bem também. Muito obrigado. Então vamos lá, live de número 23 sobre a teologia do corpo. Então, nos últimos dias nós já falamos sobre as características do amor, e hoje eu quero dizer uma coisa que é bastante importante, na verdade, a respeito do amor, que é justamente a realidade do amor num sentido bem encarnado da coisa, tá? Há umas três lives atrás, eu me lembro da gente ter surgido esse tópico aqui, né? Nesse sentido de algo como desconsiderar a realidade material, o corpo como sendo mal e etc, né? Ou algo nesse sentido, porque, enfim, não, é amar de modo muito concreto, né? Não é simbólico, não é meramente, sei lá, né? Distante nesse sentido, né? Do tipo, eu amo, mas não vou fazer nada, e assim, né? Então, vou dizer e vou afirmar e vou qualquer coisa nesse sentido, mas não vou viver mesmo o amor de maneira encarnada, né? Nesse sentido. E há poucos dias também, né, numa das lives, assim, num dos posts que eu fiz, chegou um comentário bastante peculiar também, de uma senhora dizendo que afirmou para o marido que o amava com o amor de Deus, assim. E aí, muito bonito, uma declaração de amor, assim, fenomenal. Só que o marido ficou indignado, porque a mulher disse para ele que amava ele do jeito que tem que amar todo mundo, que tem que amar todo mundo como Deus ama. Então, se ela o ama com o amor de Deus, ela tá amando o marido de modo despersonalizado, né? Era mais ou menos isso que ele queria dizer. Não foi o que ele disse exatamente, mas era o que ele queria dizer, né? Tipo, no fundo, você não tá dizendo que me ama, você tá me amando como você ama todo mundo. Ou seja, você tá me amando só porque Deus disse que tem que me amar, né? É por isso que você tá me amando, ora. Então, existem duas coisas aqui que eu queria comentar hoje, né? A primeira delas é o seguinte, que, de fato, vejam, há uma nobreza imensa no amor. Ele não é uma realidade material, porque se fosse uma realidade material seria contingente e facilmente destrutivo, né? Ele acabaria, ele seria corruptível necessariamente, né? Porque tudo aquilo que é material se corrompe, acaba num determinado momento, seja o que for, tá certo? Ao longo de um tempo, todas as coisas acabam, né? Seja aquilo, sim, o mais natural, desde o mais natural e estático, assim, até o mais até o maior, mais desenvolvido e assim por diante, né? Então, por exemplo, o Grand Canyon, né? O que é o Grand Canyon? O Grand Canyon é um lugar lá nos Estados States, né? Que tem, assim, uma espécies de montes e cavernas e caminhos por entre os montes e assim por diante, que foram produzidos pelo vento ao longo dos milênios, assim, né? Então, o atrito do ar no terreno arenoso, né, assim, mais
terroso, assim, sei lá como é que se diz, então nas rochas e assim por diante, fez com que abrissem todos aqueles caminhos assim por diante, né? É assim, né? Então, ou, como se diz, sulcos, né? Assim, abertos, né? O termo é feio, né? Mas se diz regos, né? Os regos abertos, assim, pela passagem das águas, assim, né? Se faz, são sulcos, né? Isso é a mesma coisa, quando ara a terra e tal, que abre, assim, um caminhozinho. Ou que a água passa e assim por diante, né? A água vai passando, vai desgastando o solo e assim por diante, né? Ou as próprias plantas e árvores e etc, né? Que morrem ao longo de algum tempo e tudo mais, ou... né? Enfim, sei lá, que quer que seja, né? Tem carros antigos, né? Às vezes eu gosto de ver uns videozinhos de carro sendo reformado. Mas você pega, assim, um carro de muitos e muitos anos atrás que está lá parado, está todo enferrujado e algumas partes dele já estão esburacadas por ocasião da ferrugem, né? Então, as coisas materiais, elas funcionam desse modo. Se você não retoca, se você não reforma, se você não ajusta, elas tendem ao fim, elas tendem a acabar. Todas elas, né? Você precisa, para tudo que é material, de retocá-lo, né? De ajeitá-lo, de reformá-lo, né? Só que veja bem, a reforma é uma coisa muito interessante, assim, muito interessante mesmo. Chesterton tem uma fala muito bonita no livro Ortodoxia a respeito da reforma. Ele diz o seguinte, que a reforma ela deve necessariamente ser fruto do amor. Se você não ama, você não tem que reformar nada, tá certo? Porque se você não ama, você não tem que reformar nada. Porque você não olha para aquilo com um amor de benevolência, ou seja, você não quer o bem daquela coisa. Então a tua reforma é, na verdade, uma espécie de fazer transparecer um desejo de destruição daquilo que a coisa em si mesma é, para que ela venha se tornar uma outra coisa que você tem na sua cabeça como sendo melhor do que aquilo ali, né? Tá, muito abstrato. Tem sentido concreto. Ele está falando mais explicitamente a respeito da igreja, né? Então, por que dizer que quer se reformar a igreja, né? Se os reformadores amassem a igreja verdadeiramente, tudo bem, reforma seria válida. Afinal de contas, né, a reforma é dar forma novamente, ou seja, aquelas coisas que estão saindo da forma, saindo do eixo, saindo da essência daquilo que a coisa é, você reforma, você dá forma mais uma vez, né? Entendeu ou não? Agora, se o sujeito não ama a reforma, ela não é bem um dar forma novamente. Ela é destruir aquilo que a igreja é para fazer que ela seja uma outra coisa, a imagem daquilo que os reformadores têm na cabeça. Entenderam ou não? Ele dá o exemplo de um colar de pérolas dado a uma mulher amada. Por que um amante dá um colar de pérolas à sua amada? Certamente não é porque ela, né, fica mais bonita com o colar. Do tipo, sem ele, você é feia. Então eu te dou para que você fique bonita. Entende ou não? Ou seja, ele orna a amada porque sem os ornamentos ele a acha horrorosa, feia, ridícula, né? E por isso ele coloca os ornamentos. Certamente não é essa a razão pela qual ele dá um colar de pérolas para sua amada. Entendeu ou não? Nenhum marido em sã consciência vai comprar um anel, um brinco, um colar, uma pulseira, o que quer que seja, para dar para sua esposa, porque ele acha que a esposa fica melhor. Que a esposa fica que a esposa fica feia sem aqueles ornamentos, né? Tipo, bem, é melhor eu dar um brinco para minha esposa, porque senão, meu Deus do céu, ela é horrorosa. Pelo menos tem um brinco para o qual eu posso olhar, né? Quando eu estiver olhando para a cara dela. Olha, não é esse o ponto, entende? Não é esse o ponto. Ou seja, necessariamente deve haver um amor, né? Para que o mexer naquilo que é material seja válido. Notem, então, me acompanha aí no argumento que eu estou fazendo aqui. Em primeiro lugar, aquilo que é material necessariamente acaba, necessariamente se destrói, necessariamente se corrompe. Mas ele pode ser sustentado, ele pode ser reformado, ele pode ser durável, ele pode permanecer, né, existindo de uma maneira, por assim dizer, estável, se ele for reformado. Ou seja, se ele receber uma reforma, ou seja, se ele for dada a forma novamente.
Tendo a forma aqui no sentido de essência, né? Vamos trazer para resumidamente, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas vamos trazer para isso. Ou seja, dar a ele o ser, a essência, né? Fazer com que ele, de novo, né, consiga executar a mesma coisa que ele deveria executar antes, né? Tipo, sentido material mesmo. Por exemplo, por que a gente pinta uma parede de casa e assim por diante, né? Para que ela esteja bonita mais uma vez, né? Sujou, desgastou, tá todo preto, cheio de mãozinha de criança, tá rabiscada, tá... O que quer que seja, entende? A gente pinta mais uma vez por quê? Para que mais uma vez ela volte ao estado de beleza primário. Entendeu ou não? Essa é a razão pela qual a gente reforma, né? Para dar-lhe forma novamente, para dar, no caso da pintura, beleza novamente, que foi perdida. Entendeu? Ou seja, algo que foi tirado, algo que se perdeu ao longo do tempo, que se desgastou, a gente dá mais uma vez. Por que a gente faz uma reforma numa casa? Por isso. Por que a gente faz uma reforma num carro, pinta, etc? Por isso. Por que a gente faz... Entendeu ou não? Por que há restauração, né, de pinturas? Por isso. Entendeu? Reformar não significa mudar. Significa dar forma novamente. Né? Reforma. Tem uma conotação de novo, né? De novamente, mais uma vez. E forma de... aquilo que dá ser a coisa, aquilo que atribui ser a coisa, né? Aquilo que delimita as potências de uma coisa, né? Ou seja, veja bem, o que é material pode ser destruído, mas ele pode ser sustentado por algo que é maior, que olha para ele e como que imprime nele, tá certo? A forma novamente. Falei de coisas materiais, agora vejam. Trazendo para o aspecto do relacionamento, do amor humano, né? Como é que o amor humano começa? Ele começa necessariamente, assim, de uma maneira muito trivial, muito comum, muito natural, que é com a paixão. É ou não é? Todo mundo aqui que é casado, né, tem alguma noção do que eu estou dizendo aqui. Tipo, acho que ninguém, hoje em dia, em sã consciência, sei lá. Bom, pelo menos vocês que me acompanham, não se casariam por outra razão, senão, pelo menos, por estar apaixonada, né? Tipo, me apaixonei, nossa, olha como, meu Deus, aqui só tem mulher, né? Olha como ele é belo, virtuoso, justo, né? De Deus, né? Ele é de Deus. Essa é a frase mais tosca e mais dita atualmente por todas as adolescentes de grupo de jovem da igreja, né? Ai, mas ele é de Deus. Dá um tabefe, né? Mas ele é de Deus. Tá bom. Enfim. Que foi, filha? Quebrou o dedo? Não quebrou o dedo não, meu Deus. Tá tudo bem? Levou um capote, foi isso? Bateu o dedo? Machucou o dedo? Não. Esmagou o dedo? Furou o dedo? Não. Ah, não? Tá tudo bem? Não. Então não sei o que pega. Enfim. Então, machucou o dedo? Não. Furou o dedo? Não. Tá tudo bem? Não. Então não sei o que é. Enfim. Então, tudo começa com, né, a paixão. Olha no olho, meu Deus do céu, nossa, encantador, né? Olha como ele é, né, divertido, risonho, o que quer que seja, né? Eu dou exemplo de ele, porque aqui só tem mulher, né? Então, agora tem o João. Enfim, tudo bem, João? Bom dia. Ou pode ser no caso do menino também, né? Olha como ela é bonita, olha como ela é virtuosa, olha como ela é modesta, olha como ela reza, olha como ela é... Sei lá, enfim, entende, não? Então, olha e se apaixona, né? Assim, e tem aquela primeira, né, impressão maravilhosa a respeito do sujeito ali, ou da sujeita, né? Enfim, há um encanto, né? E há uma inclinação a se aproximar, que é a paixão. É isso, é uma inclinação a se aproximar, a estar perto, a querer ser correspondido nesse sentido, a que a outra pessoa queira também ela estar perto de você e assim por diante, né? Então, há um interesse pelas coisas que a pessoa gosta, se interessa e etc. Então há sempre esse movimento de ir ao outro, de estar perto, de se inclinar, e assim por diante, né? Mas ainda assim a paixão ela é um tanto quanto egoísta,
tá certo? Por quê? Não dá pra a gente fazer um juízo de valor nela em si, porque é um sentimento. Ela é assim que funciona. É uma inclinação nossa de estar perto da pessoa, mas de um modo que a pessoa satisfaça esse sentimento, entende? Ou seja, como todo sentimento, a partir do momento em que ele é estimulado, ele exige algo que, como que o estabilize, né? Por exemplo, o sentimento de alegria exige que nós extravasemos, o sentimento de ódio exige que nós eliminemos o objeto alvo do ódio. O sentimento de medo exige que nós nos afastemos do objeto do medo, ou seja, há sempre um movimento de satisfação daquele sentimento que surge, entende? Então, a partir do momento em que surgiu a paixão, nós nos inclinamos à pessoa pela qual nós estamos apaixonados, e a partir dessa inclinação, a pessoa, né, pela qual nós estamos apaixonados, existe um desejo de satisfação. Então, percebe? A paixão ela vai até o outro, mas ela puxa para si. Ela quer que o outro me satisfaça nesse sentido, entende? Entenderam ou não? Entendam, me satisfaça, eu não tô colocando, não tô dizendo, não tô falando de ato conjugal nem nada do tipo, hein, gente? Não tô falando de nada disso. É só de como que satisfazer o sentimento, o afeto, é só isso, entende? Como que correspondê-lo, né? É como se a pessoa apaixonada quisesse que a outra ficasse ali e risse de tudo que ela diz, e fizesse ela rir, e se maravilhasse, se interessasse por tudo, e assim por diante, porque caso contrário, meu Deus, é o fim do mundo, não gosta de mim, não quer mais estar comigo, blá 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 blá. Né? A paixão é assim, como todo sentimento, tá bom? Só que veja bem, a paixão é boa, né? Porque ela te inclina ao outro, entendeu? Entendeu? O TT tá ali falando, entendeu? Então, te inclina ao outro e, de fato, te move de algum modo, né? Porque o que nos move nesse mundo são os afetos, são os sentimentos, por assim dizer, né? De alguma forma. Eles não são um problema, eles não precisam ser apagados, eles não devem ser apagados porque eles compõem algo que nós somos. Qual é o ponto dos afetos e dos sentimentos? O ponto dos afetos e dos sentimentos é aquilo que nós falávamos há várias lives atrás, quando nós falamos sobre virtudes. Os afetos e os sentimentos, eles não devem ser como que suprimidos, excluídos, arrebentados, enterrados, queimados na fogueira da Inquisição da vida interior. Não. Os afetos, eles devem ser ordenados à vida do espírito. Deve haver um ordo amoris, ou seja, uma ordem do amor. Os afetos, eles precisam ser assim, ó, tomados nas mãos pela vontade, pelo intelecto e pá, jogados para cima, entende? O que isso significa? Significa dizer que agora eles vão estar sob o comando e as rédeas do intelecto, né? Entendeu ou não? Ou seja, quem conduz, quem comanda as coisas é o espírito. E os afetos, eles se ordenam para lá. Ou seja, o problema não é a paixão. O problema é ela pegar todo o resto e pá, né, comandar tudo. E aí nós veremos o sujeito, as pessoas viverem como nós vemos a sociedade vivendo atualmente. Que é como, né? Como é que é o modo como as pessoas vivem atualmente? Algumas, existe uma parcela, existem diferentes modos de lidar com essa realidade, mas um deles é aquele sujeito que ama, adora, assim, iniciar relacionamento e terminar poucos meses depois. Porque o que ele gosta de verdade é a coceirinha na barriga, é a ansiedade, é o tremelique na perna, é a suadeira no sovaco, entende? O que ele gosta é o nervosismo da paixão, a inclinação, aquele primeiro interesse. E quando isso vai se estabilizando, né, ele vai embora. E ele quer isso de novo, né? Aquele pico do afeto, né? Que surge lá no início de tudo. E é maravilhoso. Eu me lembro no início, quando eu ia pro Rio de Janeiro, era uma coisa fantástica, assim. Né? Nas primeiras vezes que eu fui de avião, porque tava barato. Depois abriu no meio da pandemia, né? Imagina, os voos estavam muito baratos. Depois ficaram super caros, assim, do nada, sabe lá Deus por quê, ficaram muito caros. Aí eu comecei a ir de ônibus, abri uma companhia chamada Wimob, muito boa, propaganda de grátis, minha propaganda de grátis da Wimob. E a gente ia de ônibus, eu ia de ônibus pra lá. E eu me lembro da emoção de estar no aeroporto, na rodoviária, ir pra lá e tal. E quando chegar, nossa, isso é muito legal e tal. Enfim, e aí... a primeira vez que eu fui foi fantástico, assim, eu me lembro, assim, quando eu retomo as memórias do que aconteceu, do que a gente fez, eu como que quase consigo
de alguma forma sentir, né, num nível muito mais baixo, evidentemente, mas sentir algo do que eu senti naqueles dias, entende? Naquele fim de semana. Foi muito legal, assim. Né, encontrei com Maria Paula, ela foi até o aeroporto, a gente foi até, né, Copacabana, e depois, sei lá pra onde é que a gente foi, ela me deixou no hotel, aí depois fomos pra missa, pedi ali namoro, aí foi na Urca no dia seguinte. Dia seguinte a gente foi na Urca, viu o pôr do sol lá, um monte de barco, coisa mais linda do mundo lá. O primeiro lugar foi o Starbucks do aeroporto. Foi o Starbucks do aeroporto, mas o mais emocionante foi a empada de queijo e palmito no calçadão de Copacabana. Um monte de cachorro. Um cachorro passeando, fazendo cocô do lado. Coisa horrorosa, nojenta. Pô, pelo amor de Deus. É evidente que a gente foi embora, né? E aí, aí depois a gente foi à missa na igreja que a gente casou. Foi a primeira missa que a gente participou juntos, assim, né? Foi na igreja onde a gente casou. Então tem uma foto da gente rezando pela primeira vez lá na capela. Depois tem uma foto da gente rezando lá no dia do casamento, né? Depois que a gente casou, a gente foi pra capela, o fotógrafo tirou foto. Enfim, então, o fato é que eu me lembro, consigo reconstruir todos os sentimentos de algum modo, né? A partir das memórias e etc. Vejam, os sentimentos, eles surgem assim, simplesmente acontecem nesse início, né? Levar em consideração pura e simplesmente os afetos significa fazer o quê? Significa parar necessariamente naquilo que vai, né, decaindo com o tempo. E aí eu vou me, como que, perdendo nesse mundo afetivo da paixão, por assim dizer, né? Isto não é um problema. O problema é que eu preciso elevar isso aqui. E elevar aquilo que foi elevado ainda, né? Eu preciso colocar tudo na ordem do amor, a nível espiritual, a nível de estabilidade. Eu já falei isso aqui com vocês. O amor, ele é uma realidade que toca diretamente o espírito. Portanto, é uma realidade que é estável. E que é perpétua. E que permanece para sempre. Que não para, que não pausa, por assim dizer, né? Que não acaba num determinado momento. Muito pelo contrário. Ele permanece. O amor permanece. Tá certo? O amor permanece. E à medida em que eu, veja bem, à medida em que eu submeto os meus afetos ao amor a nível espiritual, eu consigo, veja bem, em aquilo que eu disse no início, eu consigo tomar os meus afetos, ordenando-os ao amor e fazer com que eles, de alguma forma, acompanhem a perpetuidade do amor, de algum modo. Por quê? Porque, vejam, tudo nesta terra só pode durar à medida em que eu reformo. E a reforma da paixão, a reforma do afeto é o amor, que ordena para cima, entende? Que ordena para cima. Entenderam ou não? É bonito isso, né? Né? Então, como é que eu faço para, né, casar 30 anos, 15 anos? Meu Deus, parece que, nossa, a paixão tá esfriando no fim das contas. Meu querido, é porque você não tá, né, manutenindo o amor, ou a paixão, né, nesse sentido aqui. E jogando a paixão pra cima, entende? Por que leva a acordar de manhã e ir lá dar um abraço na esposa, uma beijoquinha e, né, mesmo com sono, com bafo, coisa horrorosa, bom dia, meu bem. Entende ou não? Meu bem é esse tomar o afeto e jogar pra cima, entende? Só que você precisa fazer alguma coisa. Lembrem, todo afeto precisa de estímulo. E o estímulo precisa ser reformado. O afeto precisa ser reformado, porque senão ele não permanece. Como que se reforma? Colocando diante dele um objeto que seja estável. Aí veja bem, hein? Veja bem. Todo afeto, ele muda conforme o estímulo. Então, tem uma coisa muito boa na frente, vai ficar muito legal. Depois a coisa muda e vai ficar muito ruim. Então, eu estou muito feliz agora de manhã, dali a pouco acontece alguma tragédia, eu vou ficar muito ruim. Depois acontece uma coisa muito mais legal do que aquela tragédia, eu vou ficar muito feliz. E aí, assim por diante, entende? Ou seja, os afetos, eles vão assim, mudando, né? Eles são instáveis, eles vão mudando de acordo com o estímulo, né? Você vê. E, sobretudo, em relação aos temperamentos. Eu sou sanguíneo do bocó, né? Então, acontece uma tragédia, né? Eu me lembro quando o professor João e eu dividíamos o escritório,
Era engraçado, porque a maior tragédia, acontecendo um desastre, eu olhava um pra cara do outro e começava a fazer piada. Ficava dois idiotas rindo no meio do caos, assim. Porque, de fato, a gente pega aquela coisa, tem o primeiro baque, assim, meu Deus do céu, que desastre. Aí, dali a pouco, a gente começa a fazer piada aqui, já tá rindo, entende? Assim funcionam os afetos, tá certo? De fato, naquele momento, a gente tava jogando pra cima, né? Pra zombar da cara do diabo. Mas o fato é que é assim que funciona, né? Os afetos, eles são assim, eles vão e altos e baixos. De que maneira a gente consegue estabilizar, fazer com que o afeto permaneça assim para sempre, perpetuamente aqui nessa vida e vai reformando? Como é que reforma? Imprime nele a forma de novo, a sua essência, dá ser para ele novamente. Como? Colocando amor diante dele. Se você coloca o amor diante da tua paixão, é evidente que você vai olhar para o teu marido, você vai olhar para tua esposa, meu Deus, nossa senhora, meu Deus, olha só pra cara dele. Olha só pra cara dela. A cara dele, né, Tetê? Esse homem é feio, mas eu amo. Meu Deus, olha pra cara dessa mulher. Ela tá velha, mas eu amo. Tô brincando. Entende ou não? É a mulher mais linda do mundo todo, né? É a mulher mais linda do mundo. E esse homem é o homem mais lindo do mundo. Porque eu amo. A paixão, ela passa a se inclinar e mover as nossas ações, ou nos movimentar. Vejam, as nossas faculdades operativas de alguma forma dependem dos afetos, certo? A gente força, né? Mas chega uma hora que, vejam, não é suprimir o afeto, não é acabar com ele, mas é ordená-lo ao amor. À medida que a gente força, à medida que nós vamos conscientemente aplicando força de vontade para fazer, para agir, para ordenar o afeto, ele vai se como que fortalecendo, né? Ele vai se formando em virtudes. E ele vai naturalmente agindo em conformidade com aquilo. E as nossas faculdades operativas estão em dependência com ele de alguma forma aqui nessa terra, entende? Nós dependemos dele para agir de algum modo, né? Para fazer alguma coisa. Não em absoluto, entende? Mas é isso que eu estou dizendo. Eles vão se ordenando pela força de vontade, mas eles vão nos impulsionando mais facilmente a agir depois que a virtude já está, né? É isso que eu estou dizendo. Entenderam ou não? Percebam. Coloca o amor diante e você ama de maneira mais firme, né? Estável, apaixonada. E isso é necessário para o matrimônio. Entende ou não? Isso é necessário para o matrimônio. Entendeu? Junta tudo. Tudo. Tudo aquilo que você é. Corpo, alma, espírito. Tá certo? Entendeu? Tudo que você é. E ama com tudo que você é. Mas o amor precisa estar como que guiando a coisa, né? Imagina, de fato a imagem clássica é um cocheiro, que é o intelecto, a inteligência, né? Em cima de uma carruagem. E os cavalos que vão conduzindo são a vontade, os apetites e tal. E o intelecto conduz, né? Comanda a coisa. Aqui a gente poderia tomar a mesma imagem e substituí-la por um outro aspecto, né? Pega o amor e tenha-no como condutor da carruagem, né? Que vai conduzindo os afetos, conduzindo, entendeu ou não? Dentro do matrimônio, né? Na tua casa, com o teu marido. Entendeu? Porque era assim que funcionava no princípio, né? Imagina Adão e Eva, né? Era assim. Eu vou falar disso depois, mas por que raios Adão pura e simplesmente recebe aquilo que Eva lhe entrega nas mãos para que ele coma, que é o fruto proibido? Entende? Tipo, eu amo essa mulher. Sei que ela me ama. Por que ela me daria alguma coisa ruim, entende? Por que ela faria alguma coisa ruim pra mim? Entendeu ou não? Essa é a questão, assim. Tipo, há uma doação total, né? Pra quê? Por que ela me faria mal? Não faz o menor sentido, entende? O amor é quem conduz. Acontece que naquele momento o amor já não era mais o condutor, entende? Nós vamos falar disso
depois a partir da live 31, tá certo? Quando começarmos a falar sobre o homem histórico. Mas o fato é que, no princípio, a coisa era assim. Tudo, absolutamente tudo, seguia a ordem do amor. Tá bem? Por parte de Eva, por parte de Eva. Isso mesmo, Kellen. Não era mais amor. Isso mesmo. Entendeu? Então, muito bem. Meus 15 minutos que viraram 30 acabaram. Muito obrigado pela atenção. A gente se vê amanhã às 7, tá bom? Então, lembrem, o link para o aulão Aurora, um olhar para o princípio, está na bio. Está também nos stories de ontem. Hoje eu faço mais uma sequência e coloco lá de novo. Se você tem interesse, já manda uma mensagem no direct imediatamente, que eu já envio o link para você do aulão, que acontecerá no dia 26/9 às 8 da noite. Quarta-feira que vem, hein? Falta só uma semaninha, né? Tá bom? Quarta-feira que vem. Hoje é quinta, né? Bom, quarta-feira que vem. Uma semaninha. Aulão Aurora, um olhar para o princípio. Nós vamos, enfim, investigar qual é o plano de Deus para o matrimônio desde o princípio, tá certo? Quem entrar lá já tem uma aula que tá fantástica, inclusive já tem um comentário lá na aula, me parece que gostaram mesmo. A aula tá muito, muito boa. O aulão vai ser ao vivo, então, mas tem uma aula bônus e tem um outro bônus surpresa que eu vou, né, entregar a vocês depois, tá certo? Não vou dizer por enquanto o que é, mas entrem lá e vocês saberão em breve, tá certo? O custo do aulão é só R$ 9,90, então é um valor bem baixo, na verdade. Eu quero que todo mundo entre, quero o maior número de pessoas possível lá dentro, né, para esse aulão, tá bom? Então, divulguem, compartilhem, chamem os amigos, tá bom? E nós nos vemos lá, eu espero. Mandem mensagem no direct que eu mando o link, hein? Fiquem com Deus, um abração e até amanhã, gente. Tchau, Deus abençoe.